Bom, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Botafogo sofreu o primeiro gol, primeira derrota sob seu comando. O time foi até bem ali no primeiro tempo, cresceu nos minutos finais, mas não conseguiu manter o domínio no segundo tempo, caiu de produção, mesmo com as substituições, não conseguiu agredir muito o adversário. Na sua avaliação, o que aconteceu com o time nessa segunda etapa? Obrigada, um abraço. Assim, não é difícil da gente poder criar assim, alguma situação, né? É lógico que o segundo tempo eles baixaram ainda mais as linhas, assim, ficaram mais dentro ali, né? A gente teve algumas boas possibilidades de chegada pelo lado e a gente acabou se equivocando um pouquinho na tomada de decisão, às vezes atravessar a bola com um pouquinho mais de força entre a linha defensiva e o goleiro, para a gente poder tocar, porque o gramado foi encharcando também, né? Com a chuva constante, ficou mais difícil, ficou mais lento, a gente não conseguia trocar passe com tanta velocidade. E claro que tem um aspecto de ansiedade também, você está perdendo o jogo, você começa a querer acelerar um pouquinho e a gente acabou cometendo erros, né? Mas assim, a gente buscou até o fim, criamos ótimas situações, infelizmente assim, né? A gente acabou sofrendo o gol e sofrendo a derrota. A gente sabia muito bem que jogar aqui em desvantagem é sempre muito complicado, porque eles têm uma coisa de picar mais o jogo mesmo, de tentar evitar que o jogo tenha uma sequência, mas não dá para ficar lamentando. Nós precisamos agora levantar rapidamente e já preparar para a próxima partida. Boa noite, Anderson. Aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. O Botafogo fez uma boa partida e merecia um resultado muito melhor do que aconteceu hoje contra a equipe do Operário. O gol surgiu uma falha individual do goleiro Diego Loureiro, porém foram 3 lances, pelo menos para quem acompanhou o jogo pela televisão, de possíveis pênaltis. Foi uma jogada no primeiro tempo de um possível toque de mão. O lance que o juiz marcou impedimento do Rafael Navarro, mas deu a impressão que ele foi calçado. E o último, o mais polêmico, um toque de um braço em uma cabeçada do Gilvan. Qual o seu sentimento como técnico de ver a arbitragem influenciando no marcador? Um abraço. A gente não tem controle sobre essas questões, né? É difícil poder falar. Da posição que eu estava aqui, o último, pelo menos, a gente teve muita, assim, uma noção clara que a bola realmente pegava no braço assim, do atleta, mas é difícil, né? Às vezes a gente tem o VAR aí e ainda tem situações que são equivocadas e a gente não tem que lamentar. Eu acho que a gente merecia sim um resultado diferente, mas a gente criou situações, buscou, mas a gente precisava, né, tá bem concentrado e para poder talvez aproveitar melhor essas oportunidades. Agora a gente não tem que ficar lamentando muito. Como eu falei anteriormente, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde também não está tudo errado. Então fazer a avaliação correta, saber que esse time tem muito a crescer ainda. É claro que a gente tenha uma expectativa de poder encostar, né, nesse G4, entrar no G4, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Espero que a gente possa, já no domingo, voltar a vencer, voltar a pontuar, que isso é muito importante aí na sequência. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. O que você viu nas características do Pedro Castro para que ele fosse adiantado no meio-campo hoje com a ausência do Chay? E o que faltou na construção do jogo do Botafogo para que o time saísse com o melhor resultado do sul do país? Obrigado. Não, o que eu vejo é um jogador que tem qualidade técnica para poder fazer a função. Ele não é um meia nato, entendeu? A gente não tinha talvez uma possibilidade assim. Seriam sempre algumas possibilidades de algumas outras funções, de alguns jogadores que pudessem fazer ali. Acho que ele deu a consistência que a gente pediu, assim, acho que desempenhou bem, assim. Como eu falo assim, quando se perde, você vai começar a ver algum detalhe e querer explicar aquilo que aconteceu, né? Eu prefiro ver as coisas realmente de uma maneira muito clara, assim. Acho que a gente fez um jogo para poder vencer. O goleiro desse fez pelo menos umas 3, 4 ótimas intervenções. A gente controlou bem o jogo. No final do jogo, que eles
tiveram algumas chances mais claras, em função até que a gente se jogou um pouco mais para frente, assim. Mas acho que dentro daquilo que a gente tinha como possibilidade, a gente tentou fazer e fazer bem, e não acho que isso tenha sido algum problema de construção, porque nós criamos boas possibilidades. Boa noite, Anderson. Daniel Brown falando com você. Minha pergunta é sobre a substituição do Guilherme Santos no intervalo, deu lugar para o Hugo. Se tem a ver com aquele princípio de confusão que aconteceu ali no túnel entre jogadores do Botafogo e o Operário. Obrigado. A gente tem que perceber, né, quando o jogador às vezes sai um pouquinho da linha da competitividade e talvez se exalte um pouquinho, né? Eu não vi realmente o que aconteceu, mas eu percebi que o Guilherme ficou bem exaltado e assim, eu acho que quando o jogador perde um pouquinho, né, desse controle, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode arriscar perder um atleta, principalmente num jogo difícil como hoje. Então a gente definiu por tirá-lo, né, para que ele pudesse se acalmar também. Isso não é maldade, não é nada, é porque o jogador quer muito vencer, e aí às vezes nesse confronto um fala uma coisa, outro fala outra, né, e eu achei por bem a gente não arriscar perder um atleta na segunda etapa. Boa noite, Anderson. Sérgio Santana do Lance. Por que você optou em explorar a bola aérea durante o segundo tempo, durante boa parte do segundo tempo, se na primeira etapa, apesar do Botafogo ter criado algumas chances pelo alto, o time não ter focado totalmente nessas ações? Obrigado e boa noite. Assim, gente, é importante que vocês saibam que o jogo ele vai criando uma característica diferente, né? Com chuva, principalmente, em determinado momento, vai criando-se poças d'água, e aí o jogo às vezes fica mais difícil mesmo de poder ser feito pelo chão. Acho que a gente conseguiu chegar ao fundo com boas possibilidades. Eu acho que a tomada de decisão naquele momento poderia ter sido um pouquinho melhor, mas era o caminho que a gente tinha. Às vezes você tem que tentar de todas as formas. Não é que a gente abriu mão do jogo apoiado, mas é porque estava mais difícil da gente poder construir por dentro. E eles também, o adversário criou um bloqueio maior, baixou mais as linhas, os espaços ficaram menores. A gente tentou colocar jogadores com mais argumento técnico ali, principalmente para poder ter algumas jogadas de aproximação, mas estava mais complicado, assim, né, em termos do campo, da dificuldade de poder controlar um pouquinho melhor esses passes, e geralmente são passes que precisam ser rápidos para a gente conseguir desequilibrar. Mas são as alternativas que a gente foi criando para poder tentar buscar o empate, e a gente lutou até o final, até o último instante, a gente tentando ir buscar esse gol, mas infelizmente não foi possível, e agora não tem como lamentar, nós precisamos nos prepararmos para a próxima partida.